quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Capítulo 27, versículo 25. São Mateus 27, versículo 25. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Deus eterno, obrigado, Senhor, por mais este domingo de ressurreição, este domingo de Páscoa. O teu profeta diz que o arrebatamento ele vai dar de 6 a 9 horas da manhã. Mas isso daí depende tudo do Senhor. Nós cremos em tudo que o teu profeta ensinou. E eu creio que nós já estamos todo o tempo nesta ressurreição. Nossos corpos já estão ressurretos. Os corpos dos nossos entes queridos, dos nossos profetas, do nosso mensageiro também já está ressurreto. Potencialmente, o que precisa é eles manifestarem. É como diz o teu profeta no 7º selo, que nós vamos conhecer eles, todos eles, assim como Pedro, Tiago, reconheceu Moisés e Elias, João ali naquele monte da transfiguração. Cremos que nós também reconheceremos. Vamos reconhecer Moisés, vamos reconhecer Elias, vamos reconhecer todos os profetas e vamos reconhecer também Paulo, todos esses que fizeram parte da era gentia. Só da gente ver, a gente vai conhecer, porque nós já estivemos juntos antes da fundação do mundo, lá no teu pensamento. Nós éramos atributo seu e agora nós estamos aqui, Pai, para manifestar a tua palavra deste dia, o que João já comeu e entregou para nós, profetizou outra vez a povos, nações, línguas e reis. Abençoa o teu povo, Senhor, ajuda o teu povo de uma forma especial, como o Senhor sempre tem ajudado a cada um de nós. Não só meus irmãos que estão aqui presentes, mas meus irmãos através da internet, aqueles que estão com uma dificuldade financeira, aqueles que estão com uma dificuldade de enfermidade, aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Sabemos que tudo isso é natural e que o Senhor pode suprir a necessidade de cada um. Mas o mais importante em nossas vidas é esta palavra que o Senhor já manifestou a nós.
Te agradecemos por isso. Nos ajude neste momento. Eu dependo do Senhor, eu careço do Senhor para falar alguma coisa, e este povo também, para ouvir, ele depende do Teu Espírito Santo, da Tua presença divina. É em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Sentai-vos, meus irmãos. Eu coloquei aqui um título: o Espírito Santo tem estado preso. Isso daqui eu tirei aqui da mensagem A Festa das Trombetas, aonde nós vamos ler. Então você vê o que os judeus pediram. No 7º selo, o irmão Brana esclarece sobre isso, que os judeus, eles foram cegados propositalmente. Agora a gente sabe que nem todos os judeus, eles fazem parte desses 144 mil. A gente chama judeu diz o irmão Brana, desde o tempo que eles foram presos na Babilônia. Quem chamou eles de judeu foi Nabucodonosor. E então de lá começaram a chamar eles por este nome. Mas Deus vai tratar com Israel. Assim como tem uma eleição para os gentios, assim também tem uma eleição para os judeus. Então nem todo judeu, nem todos aqueles que se diz judeus, faz parte desses 144 mil. E nem toda a igreja gentia, misturada, faz parte dessa esposa do Senhor Jesus Cristo do último dia. Nós vamos colocar aqui as noivas que se fala que são noiva da primeira e segunda etapa, né? A primeira e segunda etapa, eles ficaram presos. Eles não aproveitaram a libertação que o Espírito Santo deu para eles. É por isso que diz aqui: o Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais, né? Mas ele foi solto pela mensagem do entardecer do 7º anjo. Então, o que aconteceu com estes pastores, com esses ministros de primeira e segunda etapa? Eles não aproveitaram esta segunda libertação, essa segunda abertura que as pessoas estavam presas. A primeira a gente põe no 7º anjo. O 7º anjo, com a mensagem do entardecer, ele liberou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele estava numa prisão, mas você pode me perguntar: mas pastor Mendes, que prisão é essa? Essa prisão é uma prisão de dogmas, é uma prisão de credos, é uma prisão de doutrinas erradas, doutrinas feitas lá na era de Nicéia, doutrinas criadas por homens. Então o Espírito Santo, ele foi aprisionado, mas a mensagem do entardecer, isso daqui é muito impressionante. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção, que nós estamos sofrendo uma grande vitória em nossas vidas. Tu diz: mas como assim, pastor? Num tempo de grande aflição, num tempo de grande luta, num tempo de grande pandemia, num tempo de grandes enfermidades, sim, a grande vitória que nós estamos tendo é dentro de nossa alma, através desta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Se não fosse esta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, pregada pelo nosso saudoso pastor Osmar Branham, nós não estaríamos aqui, nós não existiríamos. Se fosse só essa mensagem pregada nos Estados Unidos, e se não tivesse essa parte aqui para João, o ministério de João entrar em cena, se fosse só para o 7º anjo na América do Norte, se ele viesse com esta mensagem e soltasse o Espírito Santo e a igreja americana cresce, se nós formos lá para trás, irmão,
se nós formos voltar lá atrás, vai acontecer a mesma coisa. Se nós formos para o ministério do Alfa, vai acontecer a mesma coisa. Não foi diferente. O Alfa, ele também veio tirar o Espírito Santo da prisão. Porque o Espírito Santo também, no tempo dos judeus, ele estava preso pelos dogmas, preso pelas tradições, ao ponto que em Isaías, o próprio Deus disse que ele estava enojado, ele estava enfadigado das tradições de luas novas e dos dias de sábado. Porque ele estava fazendo aquilo, ele estava fazendo um sacrifício, mas sem revelação. E Deus teve que se manifestar, descer do céu, Ele mesmo, uma humildade tão grande. Irmão, Deus veio tão simples, mas em tão simplicidade. Aquele povo, que era o povo dele, que era o filho dele, não reconheceu. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é um filho seu não reconhecer você? Você fazer tudo pelo seu filho, pelos seus filhos, e os seus filhos não reconhecer você como um pai? Não ter gratidão por você ser o pai que você é para eles? É assim aconteceu com Deus. Ele desceu, ele veio para os seus e os seus não receberam. Os seus, por quê? Ele veio de uma forma simples, ele veio de uma forma oculta, mas aquilo foi um propósito. Foi um propósito de Deus, assim como aconteceu com os americanos. Foi um propósito quando ele veio também de uma forma tão simples, num corpo de carne, um corpo nascido de sexo. Ele veio de uma forma tão simples que os americanos, a igreja americana, não entendeu, e o irmão Branham diz que não era para eles entenderem. E Deus também, como Alfa, ele veio de uma forma tão simples que os judeus, os israelitas, não entenderam, porque eles foram cegados propositalmente para dar uma oportunidade para todos nós. Por isso que eles disseram: caia o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. E nós sabemos o que aconteceu na era 70, sob o general Tito, que sitiou a cidade. As pessoas elas estão olhando as coisas para acontecimento para frente, e as coisas já aconteceram lá atrás. Ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando. Aquilo ali, Deus estava falando, aquela profecia que foi cumprido ali, porque Ele estava falando de um tempo que você sabe que em Israel os portões nos dias de sábado eram fechados. E se ele estivesse dentro da cidade, quando viesse aquela adversidade do general Tito, Deus era o Deus profeta. Deus, ele estava pregando, vendo. O irmão Branham, quando ele pregou esses selos, ele pregou o que Deus mostrou para ele. Se você for na lei, Moisés fez aquele tabernáculo, foi o que Deus mostrou para ele. Então Moisés pregava o que ele via. Jesus era o Pai. Vamos colocar direito. Jesus era o corpo do Pai. Por isso que ele disse que ele não fazia nada se o Pai não o mostrasse. Então ele estava mostrando e ele estava vendo ali o que ele estava dizendo. Ai das grávidas e ai daquelas que estiveram amamentando naquele dia. Porque foi um dia que não dava para fugir. Foi um dia que foi uma das maiores atrocidades que aconteceu com o povo. E o que aconteceu? Aquilo ali era a resposta do que eles pediram. O sangue de Jesus Cristo, o sangue de Deus caísse sobre eles e sobre os filhos dele. Os filhos dele foi de 1942 a 1946. Quando Hitler, Stalin, Mussolini liberou aqueles cavaleiros que estavam presos no rio Eufrates.
Você sabe o que aconteceu, você sabe a história, sabe o que era que estava acontecendo? Os judeus, eles ainda foram à busca daqueles homens, a caça àqueles homens para condená-lo, porque eles fizeram isso. Mas se eles tivessem a revelação que aquilo era a mão de Deus, fazendo eles voltarem para a terra dele, para a pátria dele, e se proclamaram uma nação, em 1948, eles se proclamaram uma nação, eles voltaram para a sua terra, eles voltaram para a sua pátria, porque Deus não trata com um judeu, Deus não trata com um israelita fora da sua terra, Deus não trata com eleito fora de Apocalipse, eleito de rapto, predestinado para arrebatamento. Ele não trata fora desta mensagem. Deus só trata com a esposa na terra. A terra da esposa do Senhor Jesus Cristo é Apocalipse 10, do 8 ao 11. E veja só o que aconteceu. Ele veio de uma forma tão simples que ele não viram, eles foram cegados. E agora também, quando Deus vem manifestar para os gentios, não é diferente. Deus veio de uma carne humana, Deus veio tão simples que foi rejeitado, que foi zombado. E eles continuaram presos. A mensagem do entardecer veio para... Você sabe quantas vezes eles foram soltos? Nenhuma. Você sabe quem veio libertar esta esposa? Você sabe para quem o Espírito Santo veio ser solto? Veio ser solto para Osmar Brana. Ele veio ser solto para ele chamar você que foi absolvido pelo Espírito Santo e reconheceu que nós estamos livres. O Espírito Santo nos deu liberdade e comunhão com estes 7 trovões. O Espírito Santo, ele foi solto pela mensagem do entardecer. Mas vamos olhar nesse prisma, vamos olhar aqui neste ângulo. Ele foi solto. Quem libertou o Espírito Santo deste mundo denominacional a qual ele estava preso? O 7º anjo. O 7º anjo libertou, soltou o Espírito Santo. Mas a América do Norte, o que foi que aconteceu com ela? O Espírito Santo estava solto através dos trovões, através do novo nome, através da terceira puxada, através da visão da tenda. O 7º anjo, a mensagem do entardecer. A mensagem do entardecer, ela vem do entardecer à meia-noite. Da meia-noite até às 6 da manhã, aí vamos colocar aqui da meia-noite às 6 da manhã é a mensagem de João. Não tem outra mensagem. Nós estamos amanhecendo no horário, no relógio de Deus. Nós estamos no momento certo para sairmos desta terra. Para sairmos desta terra, num abrir e fechar de olhos. É este momento que nós estamos aguardando. Nós estamos sendo posicionados por estas mensagens. Sem essa mensagem, meu amado, você pode ouvir o pastor que for. Você pode ouvir o pastor da Inglaterra, você pode ouvir o pastor da Alemanha, você pode ouvir os pastores até da terceira etapa. Se eles não tiverem neste mesmo espírito, ele vai levar vocês para dentro da tribulação. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Então vamos ver aqui, o Espírito Santo foi solto? Foi. Mas o povo americano, depois da morte do irmão Branham, eles prenderam o Espírito Santo novamente. Eles prenderam o Espírito Santo. E como eles prenderam o Espírito Santo? Dizendo, logo após a partida do irmão Branham, eles criaram uma doutrina que o irmão Branham iria ressuscitar para revelar o 7º selo. Eles não viram que o 7º selo estava manifestado em carne humana. Eles não perceberam que o 7º selo era a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que para abrir, para soar
o 7º selo, já tinha aberto os 6 selos. É igual para soar a 7ª trombeta, já soou as 6 trombetas. Todas soaram no 6º selo. Falta só a 7ª para o povo judeu, que é Moisés e Elias. Mas para Moisés e Elias manifestar, que eu creio, para Moisés e Elias manifestar, nós temos que sair daqui. Você crê nisso? E temos que sair daqui? Deus vai nos tirar. Não é que nós queremos sair. Parece que nós não queremos sair. Porque quanto mais oportunidade Deus dá para nós, mais a gente se encrenca. Deus dá oportunidade para a gente se livrar das dívidas. Quando as dívidas estão sanadas, a gente faz outra maior. Parece que em vez da gente melhorar, a gente piora. Parece que a gente quer sair daqui. É por isso que tem que apertar. Aí as pessoas, chega o pastor Mendes, eu estou tribulado. O negócio tem apertado para mim, levanta a mão para o céu e tem que estar apertado mesmo. A gente só vai no aperto. Deus tem que apertar a gente. Aí depois a gente se mete em dívida. A gente não planeja a nossa vida e depois fica chorando que Deus não tem culpa. Quem é o culpado de tu ficar sem nenhum centavo no final do mês? Não é tu? É Deus? É você. É você que não tem. Irmão, como é que a gente vai subindo rápido se a gente não tem revelação de consultar este Senhor? A gente não quer consultar, a gente quer Senhor, Senhor. Por que me chamas Senhor, Senhor? E não consulta na hora que tu vai comprar, na hora que tu vai vender. Estou pregando para mim, não é para você. Talvez você nem esteja nesse quadro. Eu vou pregar só para mim, é para mim. Eu pregando para mim, você diz, não é, o pastor não está falando comigo, que graças a Deus estou refrigerado, não devo ninguém, não vou mais me meter em dívida. Amém. Porque eu vou dizer uma coisa, para a gente sair aqui no rápido, a gente não pode ficar devendo. Tem que pagar nossas dívidas, a não ser a luz, a água, um carro que você paga porque o teu coração é quitar esse carro, é pagar esse carro. Eu tenho um carro financiado, o carro não é meu. Eu pago, o carro é alugado, não tenho um carro. Eu ainda, durante todo esse ministério que eu tive, que Deus me deu pela graça de Deus, eu sou um homem muito abençoado. Meu ministério sempre foi abençoado, me acompanhou. Mas se eu acho que se eu não fosse do jeito que eu sou, eu teria um carro à vista, teria já comprado um carro à vista. Mas não precisa a gente dizer o que a gente faz. Não precisa falar. Deus sabe todas as coisas. Eu sou julgado como um milionário. Amém. Sou milionário. Mas da graça de Deus. E sou rico. Deste ministério é a maior riqueza que nós temos. Amém? Então vamos aqui. Então o Espírito Santo ele foi solto. O Espírito Santo foi solto. O mensageiro do entardecer, ele soltou o Espírito Santo. Mas você sabe que a América do Norte, depois da partida do irmão Branham e daqueles eleitos que tinham, vem a própria igreja, a noiva americana, prendeu novamente o Espírito Santo. Sabe como prendeu o Espírito Santo? Com a ressurreição isolada. Aí depois eles vêm e prendem mais o Espírito Santo, criando de um teólogo que até pedia, o irmão Branham sempre falava dele. E, inclusive o irmão Branham não era a favor, porque ele tinha uma doutrina que a noiva passaria pela tribulação. E o irmão Branham provou que a esposa do Senhor Jesus Cristo não passa pela tribulação, porque ela foi comprada no sangue do Senhor Jesus Cristo. A tribulação, meu irmão, minha irmã, que nós estamos passando é essa. E o nosso pior problema, você sabe quem é?
não é o governo. O nosso pior problema não são os nossos adversários. O nosso pior problema somos nós mesmos. É a gente chegar à posição que Deus deseja que a gente chegue. Que a gente precisa estar numa posição tal, numa só mente, numa só fé. Foi o que sempre o mensageiro pregou, o nosso mensageiro Osmar Brana, para nós quando estávamos com ele. Ele queria não companheirismo. Companheirismo é muito bom, eu posso ter companheirismo com você, você pode ter companheirismo comigo, isso é muito bom, companheirismo, mas a gente tem que ter unidade. Unidade com quem? Unidade não é comigo. Unidade é com a mensagem, porque você tendo a unidade com a mensagem, você vai ter unidade com o mensageiro. Nós vamos pensar de um só pensamento, porque já não é o nosso pensamento, mas é a mente de Cristo. Então veja só, passou esses 40 anos e os pastores de primeira e segunda etapa estavam presos por esse sistema de ressurreição isolada com o Espírito Santo. Depois que ele foi solto, primeira e segunda etapa, prendeu o Espírito Santo. Vamos ver aqui um pouquinho, vou ler aqui para vocês. Olha só, que no tempo do irmão Brana, o irmão Brana pensava de uma maneira, o irmão Brana estava preso naquele pensamento, mas quando o irmão Brana pensava assim, o livrinho ainda não tinha sido aberto. E quando o povo americano pensou assim, que o irmão Brana teria que ressuscitar para revelar o 7º selo, o livrinho já estava aberto. Mas Deus viu tudo isso aí porque precisava passar 40 anos para vir esse ministério do ano 2000 e libertar o Espírito Santo, soltar o Espírito Santo da mão destes ministros. E cadê esses ministros? Onde estão esses ministros que foram tão ferozmente contra o nosso mensageiro? Onde estão eles? Eles não são igual daquele povo que veio perseguindo o povo de Israel, do Egito para o Mar Vermelho. E ainda Moisés foi tão inspirado a dizer que esses egípcios que vocês estão vendo, esses cavaleiros que vocês estão vendo, esses ministros que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Não é uma reprise, não é uma repetição do que Deus está fazendo? Irmão, quem veio verdadeiramente depois da revelação? Por quê? O que foi que Deus disse? A mensagem do entardecer, ela libertou o Espírito Santo que estava preso. Mas depois Deus disse, olha, deixa aí quieto, não conta a ninguém. Então o Espírito Santo novamente ficou ali preso. Depois da partida do irmão Brana, a igreja americana prendeu o Espírito Santo. Aí aquela mensagem saiu de primeira e segunda etapa lá da América do Norte e veio aqui para o Brasil. O Brasil teve o seu tempo, como Israel teve o seu tempo, um tempo tão maravilhoso que quando eles saíram do Egito e abriu o Mar Vermelho, Moisés falou e abriu o Mar Vermelho. Antes dele falar, ele começou a querer orar, levar o povo a orar, e Deus repreendeu ele. Por que, Moisés? Por que tu clamas a mim? Eu já não mandei para te mandar o povo marchar. Mande que eles marchem. Mande que esse mar se abra, e ele vai se abrir. E depois que se abriu, eles passaram com o pé enxuto. E chegando deste lado, irmão, a Bíblia mostra, o irmão Brana mostra, que eles, Miriam profetizava, eles cantavam tamboril, eles dançaram no Espírito, eles se alegraram. Irmão, não foi bom quando este ministério chegou aqui no Brasil em 1969, 70, 71, e quando
nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva trouxe este movimento que ele tomou mesmo, que ele foi o homem. Ele foi o homem. Você pode dizer, mas por que ele não viu a terceira etapa? Ele é um salvo, ele é um salvo. Billy Graham e Oral Roberts eram dois anjos de Deus enviados a Sodoma, mas eles não viram nem o batismo. Perguntaram para Billy Graham, numa entrevista a ele, e a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você sabe o que ele falou? Ele diz assim: Deus não me revelou nada sobre isso. Não blasfemou. Ele não blasfemou. Deus não me falou nada sobre, porque não era para ele. Então, essa terceira etapa não era para o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Esta mensagem era para Osmar Abraham. Era para ele, foi dado a ele. Então veja, aí eles tiveram esse movimento que saiu nos jornais, que foi um dos maiores movimentos que eles diziam era fé até debaixo d'água. Ô irmão, mas só que fé debaixo d'água, com essa fé de primeira e segunda etapa, você fica sem fôlego, você fica sem respiração. A única fé que dá debaixo d'água, que você aguenta peso, que você aguenta perseguição, que você aguenta tribulação, que você aguenta as dificuldades da vida, é esta fé dos 7 trovões, que foram reveladas dentro destes 7 selos, que foram reveladas e pregadas por Brana, e que João tornou ouvir aquela voz, e comeu este livrinho. João foi obediente e profetizou outra vez a povos, nações, línguas e reis. Agora veja, eles estavam presos. Aqueles homens que andaram com o irmão Brana ficaram com a mensagem só de evangelista, que até hoje eles estão presos, eles tentam dar uma satisfação que eles não sabem dar. Tinha um homem certo para esclarecer isto aqui para nós. Eu vou mostrar para você aqui. Tanto o irmão Brana mostra, como o pastor Osmar Abraham mostra, que o irmão Brana pensava que ele iria aos judeus. Ele iria levar esta mensagem aos judeus. E hoje eles estão tão presos, eles não viram, no ano 2000, o Espírito Santo ser solto. Se eles tivessem visto o Espírito Santo ser solto, no ano 2000, eles iam ouvir este homem aqui, onde tinha o Espírito Santo para ensinar estas coisas. Então, homens bons que andaram com o irmão Brana tomaram outro caminho, porque não era um homem escolhido de Deus para levar essa terceira puxada. Eu vou ler aqui as 70 semanas de Daniel, no parágrafo 171. Eu vou ler aqui para você ver que o irmão Brana, ele pensava que ele iria levar esta mensagem para os judeus. Ele inclusive pegou, teve um irmão, esqueci, irmão Argabrite, Levi Argabrite, pegou 1 milhão de novos testamentos e distribuiu para os judeus, e ele estava esperando para o irmão Brana ir lá e fazer um sinal. E eles creriam, porque eles estão esperando esse sinal messiânico. Por quê? Porque um judeu, um israelita, só crê em profeta. Não é como os gentios, que são pagãos, que não crê. A igreja denominacional, ele não crê no verdadeiro profeta. Eles combatem, dizendo que não tem um verdadeiro profeta, mas eles crêem no falso. É interessante isso, né? Eles não crêem no verdadeiro, mas crêem no falso. Como pode uma coisa dessa? Olha só aqui, 70 semanas de Daniel, no parágrafo 171. Agora esses 2 profetas, que farão eles são Moisés e Elias, que subirão à cena. Eles dirão a esses judeus seus erros, e desse montão de judeus que estão ali agora, para ser os 144.000, Deus chamará com estes 2 profetas, que é o espírito de Elias
desta igreja gentia, hein? Que é o espírito de Elias desta igreja gentia. Irá e chamará Moisés com ele. Aleluia! Ó, vem! Ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes a esses judeus, que eles rejeitaram ao Messias. Amém? Ó, vem! Será a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão novamente, e a eles odiarão estes judeus até o ponto em que o matarão, e eles o odiarão por todas as nações, e no meio da semana, porque eles levantaram 144.000 poderosos, eles tinham o Espírito Santo. Irmão, fala você de fazer milagres? Eles o fazem. Eles pararão os céus, e não choveu nos dias de sua profecia. Açoitaram a terra com pragas tão frequentes como queriam. Eles dão praga a toda classe de coisa. Eles darão a esses romanos um duro caminho de caminhar, porém finalmente serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quando está intrigado. Porém, recordem, isso ali na 70ª semana, e a igreja na glória, a ceia das bodas está tomando lugar, sim. Então, irmão Brana, ele pensava também que ele iria levar a mensagem para esses judeus. Mas por que o irmão Brana pensava assim? Irmão, isso aqui, eu sempre sou sincero, e quero ser sincero, porque Deus, Ele disse que Ele queria, nessa profecia aqui, nessa oração que Ele fez no 7º selo, dos 371, Ele queria passar essa velha espada para um homem que fosse sincero e honesto. Talvez a gente, como homem, a gente possa ter os nossos problemas, nossas dificuldades, porque eu sou um homem como você. Pastor Osmar era um homem como você. Mombrana era um homem, ser humano como você, que tem problema, que se irrita, que se aborrece. Mas tem uma coisa, a gente acerta as coisas. E não é isso que Deus julga um homem, uma mulher. Deus julga um homem pela crença. É por isso que você vê o seu irmão aí, ó. Você está vendo seu irmão sentadinho aí? Esse é o momento que ele está adorando. Então você pega, olha para o irmão e olha que o irmão daí. Tu disse, é um santo de Deus, meu Deus. Só quem sabe que ele é um santo é a esposa dele que vive do lado dele. Aí vai dizer, olha, irmã Maísa, me perdoa dar o nome de vocês. Ah, essa irmã Maísa é uma santa. Só quem pode falar é ele. Diz, esse pastor Mendes, ele é um santinho. Só se for do Pauoco. É um santinho, ele, meu Deus. Aí diz, essa irmã Nilma. Todos nós somos seres humanos. Mas você nunca julgue o irmão por isso. É por isso que muitas pessoas queriam mudar para Franca, e os que mudaram se escandalizaram com o pastor. Por que se escandalizaram? Porque viram que ele era um ser humano. Se mudar para morar, você vai ver que eu sou um ser humano. Se mudar para ficar lá perto da casa do Diego, você vai ver que ele é um ser humano. Então, vamos aproveitar essa brecha aqui. Vamos logo posicionar as coisas. As pessoas querem morar perto da igreja. Que bênção, sabe por quê? Porque eles vê só a câmera. Vocês ainda não viram quando esses irmãos que moram perto da igreja começam a brigar e não querem nem vir mais para a igreja. Você sabe? Porque nós somos seres humanos. Você tem que entender que nós somos, que nós falhamos, que nós erramos. Mas você não tem que deixar de vir à igreja por causa de problema, por causa de dificuldade, porque a irmã falou isso, porque o irmão falou isso. Isso é conversa. A gente não tem que ir por fofoca. Não, de todas as maneiras, eu vou acertar com meu irmão, eu vou na igreja, eu vou pegar na mão dele, vou perdoar ele, ele vai me perdoar porque nós somos irmãos. Aí perguntaram a Pedro, até quantas vezes
Se pecar o meu irmão contra mim, eu devo perdoar. 7, eu acho que Pedro já estava estourando, né? Com certeza já tinha acontecido um problema lá, o irmão já tinha umas 7 vezes já, ele já estava no último já. Aí Jesus virou para ele: Pedro, 7, não 7, mas 70 vezes 7. Irmão, para te perdoar 70 vezes 7, tu tem que ter esse Deus dentro de ti. E tu não perdoa só os 70 não, tu perdoa quantos for. E que tu não precisa do irmão. Eu perdoo sem as pessoas me pedir perdão. Jesus, naquele momento, lá na cruz, ele perdoou aquelas pessoas, irmão, e não é coisinha. Vocês viram o que fizeram ele? Açoitaram, bateram, cuspiram, rasgaram. E ele: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Por que a gente não diz: Pai, perdoa? Eles não sabem o que fazem. Por que a gente não perdoar? O que faz o Espírito Santo não tomar conta de nossas vidas numa reunião é as indiferenças. Eu estou sentado do lado de um irmão, de uma irmã, mas estou com indiferença. Eu deveria lá acabar com essa, me perdoa. O problema é que tem irmãos que, sabe, já pensou se Deus vai fazer isso com a gente? Deus te perdoa. Ele não quer saber, ele joga no mar do esquecimento. Mas a pessoa quer escavacar, mas por que mesmo? Qual é o problema de tu me pedir perdão? Me fala aí. Aí a pessoa fala, a pessoa fica mais aborrecida que não aguenta. De irmão, se for perdão, estás absolvido. Vai com Deus, eu quero estar livre. Eu não quero saber por quê. Às vezes, morar perto da igreja é bom, mas às vezes é ruim. Nem todos têm ofício de morar perto da igreja. Eu já morei atrás da igreja, nunca tive problema. A minha casa era uma igreja. A minha casa ainda continua sendo igreja, porque eu recebo meus irmãos e, graças a Deus, esse espírito de acolhedor, esse espírito de servir, Deus nos deu. Mas tem irmãos que não têm esse suporte. Deus foi dando esse suporte para minha família. Você já pensou? Se você abrir a sua casa para as pessoas, você pode contar que ela vai quebrar as coisas. E mulher é muito problemática com isso. Se quebrar um jarro dela, se que ela vai dar problema. Às vezes as pessoas vão, usam o vaso, deixa sujo, quebra as coisas. Então você tem que ter muito amor. Aí a gente tem que se policiando. Olha, vamos aqui, nós vamos estar num grande evento. Estou falando aqui mais com a igreja local. Nós vamos aqui para um grande evento que nós vamos ter aqui. Quando a gente fala que é grande, não é que seja grande, é um pequeno evento. Mas com uma mensagem, como diz o pastor, nós podemos ser pequeno, mas a mensagem que nós temos, ela é grande. Ela é acolhedora. Ela tem suporte mais do que eu tenho, mais do que você tem. O que faz a gente ter amor, o que faz a gente perder o rancor, é saber que nós temos uma mensagem, que nós vamos morar junto no céu e nós vamos estar bem. Nós vamos estar bem no céu. O irmão Antônio aqui tem a casa dele, mas a irmã não tem quarto disponível para as pessoas ficarem num quarto. Se você quiser um quarto disponível, você tem que ir para um hotel. A irmã tem um quarto dela, não vai tirar o quarto dela para a pessoa entrar e ela ficar fora. Ela vai dormir aonde? E você, antes de vir para cá da irmã Nelma, do irmão Antônio, você tem que ligar para saber se tem condições de hospedar. Que o povo pensa que aqui é hotel. O hotel é aqui, olha, a gente libera, olha, essa igreja aqui, Paraense Dorme em Rede, é cheio. Se você não tem condições de pagar um hotel para vir para o nosso evento, mas nós temos aqui, ó, muitos armadores. Aqui nós temos até vendedor de rede. Você já compra uma rede, já leva.
tá bom? Você já leva uma rede novinha, né? Para você dormir aqui, ó. Aqui tem alimentação, nós temos gratuita: almoço, café da manhã, merenda. É bom que as nossas irmãs, elas são animadas, elas são bem animadas, né? Bem animada para fazer as coisas. Então, tem almoço, tem merenda, nós servimos a você aqui, nós vamos ter, ó, lugar para você ficar dentro da igreja. Agora, se tiver ali a irmã Dalva para convidar você, sabe qual é o problema desse povo? Que eles não querem ir para longe. Meus irmãos, eu morava do Guamá até entroncamento, quantos km? 5. Uns 12, né? 5, né? 5 quilômetros. Eu andava, eu e minha família, de pé, para assistir um culto lá com o nosso pastor Liese. A gente fala porque a gente tem um respeito por ele. Se nós estamos aqui, a gente tem que agradecer ao ministério dele que chegamos aqui. Apesar de ele não ver a luz que nós vimos, mas é um homem que tem ministério, né? Que nós saímos dele lá na primeira e segunda etapa e agora nascemos, ressurgimos deste ministério de João. Andava 5 quilômetros, eu e minha família, e mais uns irmãos que me acompanhavam. O irmão Kizan ainda chegou, nesse tempo ele era mais magrinho, ele conseguia andar. Não, era o irmão Wilson. Nós íamos para lá e retornávamos de pé, cantando, brincando, para ouvir um culto, que não era nem um culto como esse de João, mas era um culto, era o que nós tínhamos, e nunca reclamamos. Agora, as pessoas querem que a gente carregue ele. Não, eu não sou pastor de carregar ninguém, você tem que vir com seus pés. Depois que, se você estiver aqui, se precisar de uma passagem, nós damos. Precisar de uma carona, meu carro já é cheio, não tem como dar carona. Mas se tiver um irmão para dar carona, ele dá. E tem outros irmãos, como tem um irmão João Pereira, né? Com João Pereira, a irmã, a casa dela fica aberta, ela fica esperando os irmãos, mas ninguém quer ir para lá, porque é longe. Não, você tem que ver o que nós temos aqui para oferecer para você. Lá na minha casa eu tenho, mas não tenho quarto para todo mundo. Eu tenho alguns quartos, geralmente eu dou para as pessoas que vêm de fora, mas que também, para você ficar em Santo Antônio do Tauá, você precisa ter uma condução, você precisa ter um carro para transportar você para cá, que é 35 quilômetros, não dá para vir de pés. Não dá, então você tem que alugar. Então a gente vai posicionando aqui para a gente colocar as coisas em ordem. Nem a casa do irmão Cristiano, nem a casa do irmão Rony. O irmão Rony tem que acolher a família dele, que a família dele é lá do Rio Negrinho, ele tem que hospedar todo esse povo lá, né? Ele quer se sair, ó, ele fica achando graça. Então é assim, irmão, nós vamos ter esses 2 dias de evento, nós vamos ter que se ajeitar. Aqui a gente se ajeita, né? Dá para você dormir, tem a casa dos irmãos que estiver desocupada. Eu creio que a casa do irmão Antônio já está cheio, tá? Já está lotado, tá? E não vai querer tirar o irmão Antônio do quarto dele, que ele não sai. Eu saía do meu quarto e dava para o pastor Osmar. Mas eu não me arrependo. Se ele viesse de novo, eu fico assistindo esse escuto, eu queria voltar mais lá atrás. Eu queria fazer mais ainda. Mais. Sabe que você queria fazer mais? Porque hoje você tem algo que você não tinha. Não é que você não cria, nós criamos. Mas algo muito especial. Vamos ver aqui que é esta mensagem dentro de nós, né? O Espírito Santo tem estado preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas será solto no tempo da tarde pela mensagem do tempo da tarde, o Espírito Santo de volta à igreja novamente. Cristo, Ele mesmo revelado em carne humana. Quem era que estava novamente, libertou o Espírito Santo em carne humana, entre os seres humanos? Era Abraão. Era Abraão. Quem foi novamente que libertou este Espírito Santo que estava aprisionado do ano 63 para o ano 2000? Osmar Brana.
Porque o que traz a libertação, o que solta, irmão, primeira e segunda etapa é justificação e santificação. Terceira etapa é o batismo com o Espírito Santo, é a mensagem de pedra de coroa. Ele libertou o Espírito Santo novamente para nós. E depois da partida do nosso saudoso pastor, novamente o Espírito Santo teve que sair dele. E o Espírito Santo foi solto sobre nós, assim como o Espírito Santo veio. O Espírito Santo estava sobre Jesus. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, ele repartiu o Espírito Santo foi solto sobre os discípulos. E agora o Espírito Santo é solto. E agora, como é, o nosso mensageiro partiu, mas tem o play aqui, ó. Tem o play aqui para te ajudar. Este é o nosso guia, esta é nossa bússola. O Espírito Santo está solto. Não quero mais tocar nisso. Só se o Senhor quiser. Vamos ver aqui. Então, deixa eu ler aqui. Aí depois dos selos serem abertos, eu vou ler aqui o quinto selo. O quinto selo, no parágrafo 325. Olha só. 325. Mombrana diz assim. Vou ler do 324. Mas quando ele vem ministrar aos judeus, em Apocalipse 11, ele tem Moisés consigo. Mombrana bate palma 2 vezes. Então não há confusão, nem um pouquinho. Vem. Você compreendeu? A congregação diz amém. 325 do quinto selo. Quando Elias vem, de Malaquias 4, ele está sozinho. Elias precursará, não Elias e Moisés. Elias se levantará, mas a mesma inspiração que disse que Elias viria para a última parte da era da igreja, para restaurar a fé dos filhos, de volta à fé original aos pais. A fé apostólica, a qual você deve voltar, e o anticristo tem surrupiado a todos eles para restaurar de volta, porquanto todos os restantes das Escrituras têm se mesclado. Vejam, ele vem sozinho, ele vem sozinho. Deixa eu continuar. Mas quando ele vem para a igreja, a Bíblia, ou vem para os 144.000, a Bíblia claramente afirma que ambos, há 2 deles, mais 2 deles, no seu primeiro ministério não podia tomar os judeus e colocá-los de volta na lei, tomá-lo, porque ele vem pregando Cristo aos 144.000. Amém? Aí está ele, aquele Messias que foi cortado. Amém? Isto então não faça confusão com isto. Isto não é confusão. A Escritura não mente nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Vou ler mais um pouquinho aqui. 327. Glória, quando vi isso, eu estava pulando. Eu disse obrigado, Senhor. Tem uma coisa que o 7º anjo viu, Deus mostrou para ele, ele revelou. E tem uma outra coisa que João come, Deus mostra para ele, ele vê e ele prega. E ainda tem mais uma coisa, é Deus abrir o nosso entendimento para a gente ver como ele viu. A gente não pode ver diferente, a gente tem que ver igual, a gente tem que comer e ver igual o que João viu, o que João comeu. Olha só, ele agradecendo aqui, glória, o que vi isso, eu estava pulando, eu disse obrigado, Senhor, quando eu estava vendo aquilo suceder ali. Vê que Elias saiu ali primeiro, era sozinho, ele estava sozinho. Então quando eu vi vir novamente de outro lugar, havia 2 deles, e quando aquilo aconteceu, eu disse, ali está, aquilo é isso, Senhor,
amém. Eu vejo isto agora exatamente. Tem mais um aqui. Mais 232, nem mesmo Satanás sabia. Ele disputa com o arcanjo, isto é certo. Ele não podia compreender o que aconteceu com Moisés. Eu vi trêmulo ali em cima, e olhando para toda a terra, e olhando para os filhos, e assim por diante. Eu vi trêmulo, mas ele subiu em uma rocha, e aquela foi a última vez que eu o vi. Agora eu vou ler aqui, para encerrar aqui neste parágrafo. É pergunta e resposta pergunta e resposta sobre selo, parágrafo 282, pergunta de resposta número 25. Aqui o irmão Brana acaba com aquela ideia dele querer ir para os judeus. Aqui, na revelação dos selos, tudo muda. É por isso que não adianta você ler só e ouvir o play do irmão Brana. Aí que o diabo tentou confundir a igreja. Porque existe uma igreja, existe uma noiva. Mas a igreja ela é confundida pelo profeta e pela noiva. Ela é confundida. E como é que vai confundir se é a mesma mensagem? Deus tem os seus meios de fazer as coisas. Oh, não. A pergunta, irmão Brana, se todos os dois foram levados no rapto, se todos foram levados no rapto, de onde vêm Elias e Moisés? Serão eles judeus ou será nosso Elias que nos foi dado, estará com eles? Quer dizer, essa pergunta, ele estava perguntando se era o irmão Brana ali, porque o irmão Brana deixou isso escapar, não só nessa mensagem aqui, mas também em outras mensagens. Antes dos selos, ele tinha este desejo de ir para os judeus. Mas Deus mandou ele retornar no Cairo, ele embarcou para Portugal e de Portugal ele voltou lá para a América do Norte, lá para os Estados Unidos. E Deus mostrou que não era ele. E esses pregadores ainda estão presos nisso. Eles não avançaram com Deus. É igualmente os pregadores de hoje. O Espírito Santo soltou eles, mas eles estão presos. Eles voltaram para onde? Para um sistema. Um sistema pastoral, não um sistema de Deus. O sistema de Deus é este, é de João. Não existe outro sistema, não existe outra mensagem. Mas não pode um falso vir pregando uma coisa diferente. O falso ele tem que vir pregando a mesma coisa, a mesma mensagem, que é para enganar. Mas só que é impossível o eleito ser enganado. Porque o eleito, a esposa, ela não está presa no sistema. A esposa de Cristo, ela não está presa no sistema pastoral. Vocês não estão presos em mim. Você sabe por que vocês estão aqui comigo? Porque nós temos pensamentos iguais, porque nós queremos na mesma coisa. O que está em mim está em vocês. Senão você não estaria me ouvindo. Você não estaria me ouvindo. E eu nunca, jamais apontei, ou qualquer pregação minha, eu digo que isso. E, por outro lado, é Deus que tem que dar para a gente. Deus tem que dar inspiração, Deus que tem que mostrar. Como eu não tinha visto uma coisa aqui, mas é tempo de falar tudo. É forte, né? As coisas não são fáceis. Então, aí aqui era a abertura dos selos. Moisés e Elias, quando eles começaram a pregar, nós não vamos estar aqui, vamos sair daqui e eles descem. Mas quem sabe, eles já estão lá. Eles só estão esperando aquela unção descer. Mas eu não via isso. Então, são coisas que para vocês que talvez me ouçam já saiba disso, mas para mim veio com um impacto muito forte. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é ser revelado dentro do teu coração. É completamente diferente. Mas vamos aqui. Olha, eu tinha escutado isso do pastor uma vez, mas ficou
só como palavras, mas eu ouvindo, eu vou colocar, você põe lá no YouTube, ou nas mensagens que você tem, você põe lá Israel, vai aparecer Israel. Você pode colocar Israel, Osmar Branham, ou o pastor Osmar Rodrigues Costa, vai aparecer tudo que é mensagem com respeito à pregação aos judeus, para você ouvir. Aí você vai ficar mais bem esclarecido. Vai lá que é muito bom, muito gostoso mesmo. Aí vamos ver aqui, olha, irmão Branham, se todos os pios forem levados no rapto, onde virão Elias e Moisés? Serão eles judeus ou será nosso Elias, que foi nos dado, estará com ele? Se a revelação que o irmão Branham era o Elias daquele momento, não é como os de hoje, né? Que tem os bajuladores. Eu já lidei com esse tipo de homens, eu não sabia que tinha tantos bajuladores. Eles por púlpito, eles fazem tudo. É por isso que tem pastor que não tem mensagem, não tem pregação, e ele começa a colocar o povo para pregar, porque ele sabe que aqueles espíritos são espíritos denominacionais que estão dentro daqueles homens, pensamentos denominacionais. Se eles não pregarem, eles não são crentes. Eles acham que eles não são crentes. Se eles não estiverem na plataforma, eles acham que eles não conseguem andar. Isso é um espírito denominacional. Tem que falar, tem que pregar. Se não colocar ele no púlpito, ele não vem mais na igreja. Graças a Deus, que Deus nos deu graça para ver todas essas coisas. Olha, 282, o gentil, resposta: não, o gentil será ungido com este espírito para chamar, o gentil será tirado. Não, o gentil que será ungido com este espírito para chamar, o gentil será tirado. Irmão Branham foi tirado. Irmão Branham foi tirado dos americanos. Agora vem esse mesmo espírito de primeira e segunda etapa, que era o espírito de Elias, que é o Espírito Santo, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100. Eles veio pregando, o pastor Joaquim Gonçalves Silva, o saudoso, ele estava ungido pelo espírito de Elias. Era o espírito de Elias que estava sobre ele, para ele pregar a restauração deste batismo, de mulher pregadora, se colocar de pé. Ele estava ungido com este espírito. Mas aí, só que passou 40 anos e o Espírito Santo tinha que ser solto. Mas tu diz, mas não era o Espírito Santo, era uma parte do Espírito Santo. Primeira e segunda etapa são fases do Espírito Santo. Primeira, justificação. Segunda, santificação. A terceira puxada do ano 2000. Para cá, batimos com o Espírito Santo, pedra de coroa, aonde o Espírito Santo foi solto. Pela mensagem de João. Pela mensagem que já é não mais do entardecer. Foi lá pelo entardecer, mas o sétimo anjo deixar bem claro para ti, incrédulo. Não é com quem crê, é para quem não crê. Aquele que não escuta e não crê, que quer pegar uma falha. Ele foi solto pela mensagem do entardecer, pelo sétimo anjo, mas Deus proibiu ele de mover sobre o povo. Deus proibiu daquele molho, daquele pão ser movido. Ele pregou e ficou quieto, porque haveria uma ressurreição de dentro do denominacionalismo tão obscuro que aconteceu aqui no Brasil através desta terceira puxada, destes 7 trovões revelados. Se hoje você crê que o Cordeiro saiu do trono, se hoje você sabe que a intercessão acabou, se hoje você sabe que a era terminou, você devia ser honesto. Lá no fundo da tua alma, se é que tu tens alma, tu sabe com quem tu aprendeste e de quem tu ouviste. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.